Como controlamos as emoções? Essa é a pergunta que me fizeram no stories do Instagram, Carol Almeida Coach, e eu tô aqui para poder trazer essa resposta mais completa, além dos 15 segundos que nós temos lá. Então, meu nome é Carol Almeida Coach e hoje eu quero falar para vocês sobre emoções. Fizeram uma pergunta que dizia assim: por que toda vez que eu falo a meu respeito, eu choro? E é muito importante nós entendermos a respeito das emoções que todas as emoções que nós sentimos, elas estão relacionadas à maneira que nós pensamos. Eu digo que nós somos criadores de significados. Então nós criamos significados sobre significados a respeito das coisas que acontecem. Os pensamentos que nós temos a respeito do outro, as nossas expectativas vão trazer as nossas emoções. Então, as nossas emoções, elas são o resultado da nossa expectativa, da expectativa que nós criamos na nossa cabeça e do que nós nos deparamos na realidade. Então, essa pessoa falou pra mim, eu fico muito triste porque eu respeito muito as pessoas e eu fico me sentindo triste a respeito dos julgamentos que elas fazem sobre mim. Eu fico achando que elas não gostam de mim ou que elas têm julgamentos depreciativos a meu respeito. Então, esses são tipos de pensamentos que ela vai construindo na cabeça dela e vai fazendo com que ela se sinta ferida. E à medida que ela vai se sentindo ferida, enquanto ela está falando dela, ela traz esses pensamentos e significados e começa a chorar. E o que isso me diz? Que as nossas emoções, elas são reflexo e significado daquilo que nós pensamos. Então, tudo aquilo que nós trazemos como pensamentos na nossa cabeça e vamos associando, lembrando de coisas da nossa vida, a respeito do nosso passado, vamos lembrando e trazendo significados a respeito do que nós achamos das outras pessoas ou sobre nós mesmos. E isso vai formando as nossas emoções. Então, todas as vezes que nós falamos de autogerenciamento de emoções, eu quero controlar as emoções, é muito importante que eu tenha consciência, que eu comece a trazer a autorreflexividade para entender que tipo de pensamentos eu estava trazendo naquele momento que estava fazendo com que eu me sentisse daquela maneira. E percebe agora, eu te faço um convite para perceber que quando você se sente ansioso, ou quando você se sente aborrecido, você se sentiu triste a respeito de alguma coisa, percebe que esses sentimentos, eles talvez se intensifiquem à medida que você vai trazendo outros pensamentos a respeito disso. Então, se talvez você se sinta ansioso, pode ser que você pense a respeito do futuro, e a ansiedade é um excesso de futuro, e pense como que as coisas vão dar certo, ou será que vão dar certo, e se não der certo pra você, mas que você já fez tudo e as coisas não estão caminhando, e você já tentou de tudo e as coisas não dão certo, será que dessa vez você vai conseguir? Então, esses pensamentos sobre pensamentos que você vai colocando a respeito do seu futuro, vai talvez intensificando essa sensação de ansiedade dentro de você. Percebe se isso vai acontecendo enquanto eu tô falando pra você, quando você lembra da situação que traz essa emoção forte. Ou quando você se sente muito triste, você traz aquele pensamento que te deixou triste e de repente você vai e se conta alguma historinha, reforça através de alguma voz que você fala pra você mesmo a respeito daquela situação. Talvez você fale, ele não deveria ter feito isso, ou ela não deveria ter feito isso. Poxa, eu faço tudo, eu sempre tento fazer as coisas da melhor maneira e as pessoas não entenderam o que eu queria falar. Então, esses pensamentos que você vai acrescentando, vai amplificando a emoção que está dentro de você. E aí, isso vai deixando essa emoção mais forte, mais forte, mais forte. Quando nós começamos a fazer essa autorreflexividade, que muitas vezes é dar um passo atrás de nós mesmos e enxergar olhar pra gente e pensar assim, o que eu estava pensando? E de que maneira aqueles pensamentos estavam me fazendo me sentir daquela maneira enquanto eu estava pensando aquilo? Então, quando eu dou esse passinho para trás, gerando essa autorreflexividade, talvez eu consiga gerenciar e entender como, na maneira que eu estava colocando intensidade nesse pensamento, estava aumentando as minhas emoções. E quando eu começo a trazer mais serenidade para os meus pensamentos, ou diminuir essas camadas de pensamentos, ou trazer pensamentos que não sejam tão destrutivos, isso talvez diminua a intensidade dessa tristeza, ou a intensidade dessa ansiedade, ou de qualquer sentimento e emoção que você
esteja trazendo para você. Então é interessante porque não quer dizer que nós vamos parar de sentir as emoções, porque nós temos emoções básicas e elas muitas vezes nos protegem. Alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e tantas outras, elas têm uma função. Só que quando nós moramos na emoção e deixamos elas nos controlarem em muitas áreas da nossa vida, aí nós perdemos o controle, nós perdemos a performance, nós perdemos oportunidades na nossa vida, portas se fecham, relacionamentos se destroem por conta dessa perda desse controle. Não quer dizer que nós não possamos acessar essas emoções. Sim, nós possamos e tudo bem por isso. Mas quando eu começo a entender e gerenciar e talvez pensar, esse pensamento é útil? Esse pensamento que eu tô trazendo, que tá gerando essa emoção, ele tá me sendo útil se eu utilizar ele agora? Se eu abrir meu vidro e brigar com aquela pessoa que bateu no meu carro ou que xingou no trânsito, isso vai me ser útil? Esse pensamento de dizer, poxa, ele não deveria ter feito isso comigo, e eu deixar crescer isso, ele me é útil? Porque os nossos pensamentos e crenças não é sobre eles estarem certos ou errados, é sobre eles serem ou não úteis para mim. E quando eu começo a perceber o que é útil e o que não é útil, me torna ainda mais consciente de poder tomar a decisão de mantê-lo ou não. Porque esse é o nosso poder. Ninguém tem o poder de pensar por nós. E nós podemos pensar. E pensamentos, eles são só ideias. Quando nós validamos, eles se tornam um pensamento acreditado. E quando eu acredito naquilo, as emoções vêm com muito mais força. Então, se esse vídeo te ajudou, me deixa saber aqui se fez algum sentido pra você, se você lembrou de alguém ou se você acha que vai ajudar alguém, marca aqui. E também pode mandar aí uma mensagem pra mim pra falar que temas você gostaria que eu falasse aqui. Eu deixo aqui um grande beijo. E até o próximo vídeo. Vamos juntos construindo performance, entendendo que todo resultado na nossa vida, toda a alta performance que nós construímos na nossa vida, ela é de dentro para fora. Quando eu começo a controlar e entender o lado de dentro, eu começo a performar melhor, desenvolver excelência na minha vida, nos meus resultados profissionais, pessoais, em todas as áreas da nossa vida. Mas sempre começa pelo lado de dentro.